pessoal, nossa aula de hoje vai falar sobre energia potencial elétrica e são duas coisas diferentes, com uma diferença sutil entre elas, beleza? Então, eu vou mostrar essa diferença, fazer alguns exercícios para a gente poder gravar melhor esse conteúdo. É um conteúdinho leve, beleza? Mas tem alguns detalhes que a gente tem que botar em prática. Então, bora compartilhar a aula. O tema da nossa aula de hoje, energia potencial elétrica e potencial elétrico. Vamos ver as duas coisas. Mas primeiro vamos falar de energia potencial elétrica, muitos também chamam de energia elétrica, tá? Então, a energia potencial elétrica é simbolizada por essa letra E maiúscula com subíndice P, de energia potencial. É a energia elétrica armazenada entre duas cargas elétricas. Então, por exemplo, ó, você tem duas cargas elétricas, uma perto da outra. Elas estão presas, elas estão fixas. Dependendo do sinal dessas cargas, elas vão ter uma força de atração e uma força de repulsão. Tá? Lembre que nós estamos estudando eletrostática, são cargas elétricas paradas. Eletro, de eletricidade, e estática de parada. Beleza? Então aqui nós vamos ter dois corpos elétricos parados, estáticos, beleza? Duas cargas elétricas. Elas não estão se movendo porque elas estão presas, mas elas têm potencial para se mover por causa da força de atração ou de repulsão dessas cargas. Então, enquanto essas cargas estão paradas, elas têm uma energia armazenada, e toda energia armazenada nós chamamos de energia potencial, e devido a elas serem cargas elétricas, então nós temos energia potencial elétrica. Elas têm potencial para se mover, porém elas não se movem porque estão presas. Assim que eu deixar uma carga livre, ela se movimenta. Então, por isso nós chamamos de energia potencial elétrica. Então, aqui, ó, duas cargas fixas, Qzão e Qzinho, estão separadas por uma distância D. Nessa distância, elas vão armazenar uma energia de movimento, porque elas têm uma força aqui, pelo sinal positivo, no caso, elas vão ter uma força de repulsão entre elas, porém, elas não estão se movendo, porque elas estão fixas. A partir do momento que eu deixo a carga Qzinho livre, ela consegue se movimentar. Então, aqui nós estamos armazenando energia e aqui essa energia está sendo liberada na forma de movimento. Então, por isso nós dizemos que essas cargas têm uma energia elétrica armazenada, ou seja, uma energia potencial elétrica. Essa energia entre essas cargas vai depender do valor de cada carga, da distância e do meio em que elas estão. Como vou relacionar a energia potencial elétrica de maneira matemática? Essa aqui, ó. A energia potencial elétrica, ela é igual a constante eletrostática vezes o valor da primeira carga vezes o valor da segunda carga dividido pela distância entre elas. Vejam que ela é muito parecida com a fórmula da força. É muito parecida com a fórmula da força. Porém, na força nós levamos em consideração o módulo, ou seja, o sinal não faz diferença para nós. Já na energia potencial elétrica, o sinal faz muita diferença para a gente. Então, essa energia ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Beleza? Dependendo do sinal dessas cargas. E a distância aqui é outra coisa diferente, é que a distância aqui não é elevada ao quadrado, a distância é normal. Então, ela é inversamente proporcional à distância. Se eu diminuo a distância, eu diminuo de maneira proporcional, eu aumento de maneira proporcional a energia. Então, quanto mais próximas as cargas estiverem, maior a energia. E quanto mais afastada, menor a energia. E isso é relacionado de maneira direta. Beleza? Então, essa é a equaçãozinha da energia potencial elétrica. Beleza? Então, anotem essa equação. Percebam aqui que, nesse caso agora da energia, nós vamos ter que levar em consideração o sinal. Ver se a carga é positiva, negativa. Para nós vai fazer diferença agora. Quando era força, não fazia diferença. Tá? O sinal aqui no valor da força não faz diferença. Só precisava saber se as cargas eram de atração ou de repulsão. Beleza? E a distância aqui não é ao quadrado, a distância é direta. E aqui temos, ó, energia potencial elétrica, tem que ser dada em joules, como toda energia no sistema internacional. Constante eletrostática é Newton, metro quadrado por centímetro por segundo quadrado. Qzão é a quantidade da carga 1. Q2 é a quantidade, Qzinho é a quantidade de carga 2. E D é a distância entre as cargas, tem que estar sempre em metros, tá? Então, sempre que a gente for fazer essa análise aqui, nós temos que levar em consideração
esses valores aqui, tá? Sempre nessas unidades do sistema internacional. Sempre tem que estar em coulomb, sempre tem que estar em metro. E aqui tem que estar sempre em joule. Se eu tiver mais de uma carga, então aqui se eu tiver mais de uma carga, aí eu tenho uma energia potencial elétrica maior. Como eu calculo a energia entre essas várias cargas, entre essas três cargas aqui? A fórmula da energia potencial, ela leva em consideração apenas duas cargas. Então, o que eu vou fazer? Para saber a energia potencial total armazenada nessas três cargas aqui, eu vou fazer a energia entre a carga A e a carga B, a energia entre a B e a C e a energia entre a C e a A. Então, eu sempre vou fazer os pares aqui, calcular sempre os pares dessa energia potencial elétrica. Então, ó, a energia potencial total é igual à energia potencial entre a carga A e B, mais a energia potencial entre a carga B e C, mais a energia potencial entre a carga A e C. Então, eu vou calcular essa energia potencial entre essas duas cargas, depois entre essas duas, depois entre essas duas, somar tudo me dá a resposta final. Então, o que eu vou fazer? Ó? Energia potencial total é constante vezes a carga A vezes a carga B, dividida pela distância entre A e B, mais constante eletrostática vezes a carga B vezes o valor da carga C, dividido pela distância entre elas, mais a constante eletrostática vezes a carga A vezes a carga C, dividido pela distância entre elas. E assim, eu calculo, então, aos pares e somo tudo no final, eu tenho a energia potencial elétrica total. Certo? Muito simples, bem tranquilo isso aqui. Um detalhe importante é que energia ela não é vetorial, então não precisamos saber de vetor para que lado aponta, se aponta para cá, se aponta para lá, qual é o ângulo entre os vetores, a gente não precisa. Tá? Como a energia é um escalar, então a gente já precisa saber do número, só do valor da unidade, apenas isso. Então aqui a gente não precisa fazer nenhum cálculo, nenhum tipo de cálculo vetorial quando nós falamos de energia potencial elétrica. Tranquilinho? Então, e esse aqui é um tipo de exercício bem clássico, tá, pessoal, que cai aí nos vestibulares e no Enem. Eles colocam três cargas em um triângulo equilátero, então as distâncias aqui entre as cargas são iguais, então as distâncias aqui vão ser todas iguais, e pedem para vocês calcular a energia potencial elétrica total nesse sistema. Aí você calcula a energia aqui, mais a energia aqui, mais a energia aqui, soma tudo e pronto. Normalmente essas energias são dadas entre três cargas, no máximo quatro cargas. Aí, se, por exemplo, tivesse uma quarta carga aqui, aí você teria mais três termos. Você teria a interação entre a carga A e a carga D. Por exemplo, vamos supor que tem uma carga D aqui. Você teria a interação entre a carga A e a carga D, carga B e a carga D, a carga C e a carga D. Então, você teria mais três termos aqui devido ao fator de ter uma terceira carga. Mas a ideia é essa, você sempre vai fazer de dois em dois. Depois que todas as cargas já atuaram entre elas, aí você soma tudo e tira a resposta. Belezinha? Agora eu vou falar para vocês de potencial elétrico. Potencial elétrico é dado por essa letra maiúscula V. Toda vez que nós falamos de potencial elétrico, nós estamos falando dessa letra maiúscula V. Beleza? E esse potencial, ele é definido como a capacidade de uma carga gerar movimento se uma segunda carga, estando ela em uma determinada posição. Então aqui nós temos uma carga Q, beleza? E eu quero saber qual é a capacidade dessa carga gerar energia elétrica a uma certa distância. Ela não gera energia elétrica, mas ela tem a capacidade para gerar energia elétrica se eu colocar uma carga nessa posição. Então, se eu colocar uma carga nessa posição, qual seria a capacidade dessa carga gerar energia? Isso que significa potencial elétrico. Qual é a capacidade que uma carga, um corpo carregado, uma carga elétrica tem de gerar energia? Ela tem potencial para gerar energia, ela não tem energia. Para ter energia, lembre que você precisa ter duas cargas. No caso, eu tenho só uma, ela não tem energia, mas se eu colocar uma outra, ela vai gerar. Então, ela tem um potencial para gerar energia se aproximar uma outra carga dela. Então, quando nós falamos de potencial elétrico, estamos falando de uma única carga. Como eu calculo o potencial elétrico dessa carga a essa distância aqui, ó, nesse ponto P? Vou calcular assim, ó. Potencial elétrico da carga aqui é igual a constante elétrica
vezes o valor da carga Q dividido pela distância até onde eu estou calculando, a distância do ponto P. Então, essa aqui é a forma que eu calculo o potencial elétrico para uma carga. Beleza? Então, anotem aí. Tudo isso que eu estou falando para cargas pontiformes. São cargas muito pequenas. Beleza? São cargas com tamanho desprezível. Então, aqui nós temos, então, o potencial elétrico que essa carga Qzão pode proporcionar. Ela é igual à constante elástica, a constante elétrica, eletrostática, vezes o valor dessa carga Q dividido pela distância da carga até o ponto que você está analisando. Beleza? Aqui estão os dados. Potencial elétrico, a unidade de potencial elétrico é Joule por Coulomb. Essa unidade Joule por Coulomb foi chamada de volts. Então, volts é a unidade de potencial elétrico, tá? E ela é definida como a unidade Joule dividido por Coulomb. Isso é volts, tá? Então, toda vez que falarmos de potencial elétrico, estamos falando em volts. Falou em volts, falamos de potencial elétrico. Beleza? K é a constante eletrostática, Q é a quantidade de carga, tem que estar sempre em coulombs, e D, a distância, tem que estar sempre em metros. Por que eu estou batendo nessa tecla? Se tiver em centímetros, tem que transformar para metros, tá? Se tiver em milímetros, tem que transformar para metros. Sempre você tem que deixar essa unidade em metros. Belezinha? Se eu tiver várias cargas, então eu tenho agora várias cargas, e eu quero saber o potencial elétrico que todas essas cargas podem desenvolver ali num ponto P qualquer, a uma certa distância. Então, eu tenho várias cargas alinhadas, e eu quero saber qual é o potencial elétrico de todas essas cargas em um único ponto. Então, aqui eu tenho a carga 1, a carga 2, a carga 3, a carga N, que é quantas cargas forem possíveis, e eu quero saber qual é o potencial elétrico total de todas essas cargas. Então, aqui eu tenho a distância da carga 1 até o ponto P, a distância da carga 2 até o ponto P, a distância da carga 3 até o ponto P e a distância da carga N até o ponto P. Beleza? Então, tem 4 cargas, 4 distâncias e um único ponto. O potencial nesse ponto P, o potencial total, é a soma de todos os potenciais. É a soma de todos os potenciais. Então, aqui, ó, potencial total é igual ao potencial da carga 1 no ponto P, mais o potencial da carga 2, mais o potencial da carga 3, mais o potencial da carga N. Ou seja, é K, constante eletrostática, vezes a carga 1 dividido pela distância 1, mais constante vezes a carga 2 dividido pela distância 2, mais constante vezes a carga 3 dividido pela distância 3, mais constante vezes a carga N dividido por Dn. Se N que significa? Se é 4, 5, 6, você só vai seguindo aqui o mesmo. Você vai aumentando o número de cargas que vai aparecendo. Beleza? Um detalhe muito importante. Veja que na fórmula aqui, ó, não temos o módulo, então o sinal vai importar. Então, se você tiver uma carga positiva, o potencial é positivo. Se você tiver uma carga negativa, o potencial vai ser negativo. Tá? Então, nós temos sinais aí para o potencial. Eu tenho um sinal positivo e tenho um sinal negativo quando nós tratamos de potencial elétrico. Se a carga é positiva, ela tem um potencial positivo. Se a carga é negativa, ela tem um potencial negativo. Beleza? Então, aqui nós apenas vamos somar os valores dos potenciais. Ele também é um escalar, então não precisa saber do ângulo, da posição, dos vetores. Não, é só um valor. Você só saber do valor, se ele é positivo ou negativo, e somar tudo no final. Então, energia potencial e potencial elétrico, elas são bem mais fáceis de lidar por serem escalares, diferente de força e de campo elétrico, que são vetores. Então, você precisa saber para onde aponta, qual é o ângulo formado entre as várias forças ou os vários vetores que estão atuando no sistema. Nesse caso, não. Você não precisa saber ângulo nem nada. Você só precisa saber o valor e somar todos eles no final. Beleza? Aqui eu digitei errado, tá? É potencial total. Tá? Então, aqui é potencial total. Energia potencial total. Tá? Potencial total. Beleza, galera? E existe uma relação entre energia potencial elétrica e potencial elétrico. Tá? Vamos ver aqui qual é a relação entre eles. Então, eu tenho uma carga Qzão, uma carga Qzinho, que eu vou chamar de carga de prova, que ela está aqui só para provar que isso aqui tem carga elétrica.
Então, tem uma carga Qzão, uma carga de prova, e elas são separadas por uma distância AD. A energia potencial elétrica entre essas duas cargas vai ser constante eletrostática, vezes a carga Qzão, vezes a carga Qzinho, dividido pela distância entre elas. Beleza? Pergunta é, o que é constante eletrostática vezes a carga Q dividido pela distância? Este valor aqui é o potencial elétrico da carga Qzão nessa distância, nessa posição. Então, eu posso substituir isso aqui pelo potencial da carga Qzão. Então, a energia potencial entre essas duas cargas é igual ao potencial elétrica da carga Qzão vezes a carga de prova. Ou então também podemos dizer que o potencial ele é igual à energia potencial elétrica dividido pelo valor da carga de prova. Nós podemos ter essas duas relações aqui, da energia e do potencial. É a mesma aqui, só modo diferente de escrever. Onde temos aqui energia potencial elétrica, K é constante eletrostática, Qzão é a quantidade de carga analisada, Qzinho é a carga de prova, e D é a distância entre as duas cargas, e V é o potencial elétrico. Então, essa aqui é a relação entre essas cargas elétricas, e entre a energia e o potencial elétrico. Belezura?